Bom, vamos lá. Vamos falar do homem de bem. Será que um dia nós poderemos ser perfeitos? Essa é uma pergunta que fazemos e muitas vezes nós não achamos a resposta adequada. Então se inscreva aqui, dá um like e vamos lá. A perfeição moral é sem dúvida assunto de maior fascínio do movimento espírita, visto que, para os espíritas, atingir a perfeição seria o auge da escalada evolutiva de todo o ser. Mas será que um dia atingiremos esse grau evolutivo? E a resposta, obviamente, é sim. Com muito esforço e dedicação, toda criatura ela irá atingir a perfeição relativa que nos cabe. Mas para isso iremos ver os caracteres do homem de bem e o roteiro seguro para alcançarmos este privilegiado patamar da escala do progresso moral. Segundo sabemos, as classes de espíritos, todos começamos simples e ignorantes. E nós vamos aprendendo conforme a vicissitude das sucessivas vidas corpóreas, a nos melhorarmos. Para nos auxiliar em tal empreitada, Deus, em sua magnânima bondade, Ele nos trouxe as revelações atualmente sintetizadas em 3 princípios. Inicialmente, os mandamentos, em seguida a vinda de Jesus para a confirmação da lei de Deus como uma lei pautada no amor e, por fim, a doutrina espírita ou espiritismo vindo como a conclusão das revelações divinas aos homens da Terra. Dito isso, sabemos que viemos dos espíritos primitivos e que vivemos em mundos conforme mais ou menos o nosso grau de evolução moral, passando desde os mundos primitivos aos mundos felizes. E através desse processo, mais ou menos lento, nós vamos angariando débitos ou méritos conforme nos portamos diante dos testes que a vida encarnada nos proporciona. E destes testes resultam nossa formação moral, seja boa ou mal, respeitando assim o nosso livre-arbítrio. Por esse motivo, uns chegam à perfeição moral antes e outros eles se atrasam, cada um segundo as suas obras. Durante a existência da humanidade em diversos momentos, os povos da terra receberam seus profetas para lhes auxiliar em busca da melhoria da alma. Desde Maomé a Moisés, as pessoas começaram a perceber a ideia de divindade e começaram de forma infantil a cultuar a Deus. Claro que a perfeição que falamos, almejar, ela não se compara com a perfeição infinita de Deus. Nem podemos nos comparar, mas sim como um espectro da perfeição relativa que nós temos a capacidade de atingir. A perfeição de Deus, ela é única dele. E a nossa é a mera capacidade máxima de nossas almas. Sendo atingida até mesmo esta, ela é infinita, porém, nunca acima da comparação a Deus. Vem então a figura de Cristo, e Jesus traz consigo uma revolução de ideias, onde o amor se coloca acima de todo o mal e vence pelas leis divinas.
Então Jesus é para nós o exemplo vivo do que um homem de bem que almeja a perfeição moral, ele busca. E na pergunta 625 do livro dos Espíritos, que é uma das que a gente costuma lembrar sempre, é qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os próprios Espíritos respondem, é Jesus. Em Jesus a humanidade se espelha em busca da felicidade, não a felicidade material, passageira, mas a eterna e verdadeira. Jesus nos ensinou a dividir, a sermos humildes e benevolentes para com o nosso próximo. Ele nos ensinou que amar nunca é demais. E parafraseando nossa querida irmã Madre Teresa, que diz que tem que amar até doer. Sim, amar é o verbo predileto de Deus. Amar significa se colocar acima da inveja, do orgulho e do egoísmo. É sufocar o mal através da luz divina que habita dentro de nós. Então, o homem de bem, o homem que almeja a perfeição moral, sobretudo, ama muito e está sempre disposto a servir os desígnios perfeitos de Deus. E olha seu próximo não como um diferente, mas como um reflexo do que foi o seu passado. Não se sobrepondo quando esteja em posição moralmente superior e não se impondo de forma alguma, né? Porque a perfeição moral só será por nós alcançada quando nós conseguirmos pôr em prática, no mais puro do seu significado, que as leis de Deus. Somente quando o amor for o verbo mais importante na vida do espírito, aí sim, neste momento, é que ele alcançou a perfeição moral. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e da caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejava que lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece. E se lhe submete à vontade de Deus em todas as coisas, tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais e sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e ele sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que ele presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O seu primeiro impulso é para pensar
nos outros antes de pensar em si, e para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, ele calcula sempre os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem, ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens ele vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias ele toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outro com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Há um exemplo de Jesus que perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Vejam que esses são os requisitos para o homem de bem, em que Jesus sempre falava. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.